A minha infância foi diferente do que a molecada faz hoje em dia, né? Que eu gostaria que fosse igual, né? Foi jogando bola na rua, com bola de capotão, com 15 cachorros em cima de mim. Chegava o dia inteiro esfolado, usava aquele meteolato que doía muito o corpo, esse negócio. Então, tinha uma infância que eu gostaria que a molecada tivesse, que eu acho que não vai ter mais, né? Que é a infância que você diminui muito a possibilidade de ter problemas respiratórios no futuro, que é contato com a natureza. E o primeiro contato que eu tive com essa área aqui, vamos falar assim, foi quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, que o meu irmão ganhou um microscópio, né? E meu irmão, ele é físico, ele não sei por que ele ganhou o microscópio, eu peguei o microscópio dele, né? Então eu ficava vendo patinha de barata, asinha de mosca, cebola, essas coisas todas. E foi me interessando, né? Me interessando, eu falei, poxa, nossa, 90% do nosso corpo são bactérias. Preciso estudar esse negócio. E quando eu entrei na faculdade, já comecei a estudar microbiologia e não larguei mais. O que eu sempre achei interessante, né? Gozado, você tem criação de cachorrinho, você tem criação de cavalo, você tem criação de boi, você tem criação de animais, criação de galinha, isso tudo. Essas bactérias é a nossa criação que nós temos dentro do nosso corpo, né? É a criação. Então, do mesmo jeito que você alimenta os seus cachorrinhos, se você não dá comida ou dá uma comida inadequada, o que acontece com os seus cachorrinhos? Eles morrem, né? Então, se você não dá uma alimentação adequada para essa colônia, essa cultura de bactérias que você tem, elas acabam morrendo, que entra naquele processo chamado disbiose. Quando as bactérias do mal, elas aumentam em uma quantidade muito maior. Então, esse fato de você ter uma criação dentro de você, foi o que mais me apaixonei por essa área, de saber como é que cria esses bichinhos. Na época era até o Zec, né, que ele chamava, né, o Zec. Eu comecei, eu sempre gostei, eu sempre pus uma coisa na cabeça, que você tem, mesmo que você não consiga, você tem que tentar ser o melhor. Mesmo que você não consiga, mas tem que fazer tudo e não poupar esforço para ser o melhor. E é muito mais fácil você ser o melhor em poucos do que ser o melhor em muitos. Muito, muito mais fácil. Então, na época, eu queria microbiologia. Microbiologia estuda fungos, bactérias, vírus, protozoários e eumintos. Estuda essas coisas. Eu falei, onde menos tem pessoal que estuda micologia, que é estudo de fungos. Então, eu virei micologista. Eu estudei micologia, então, na verdade, dentro da microbiologia, eu sou micologista. Micologista, a minha especialidade é mais fungos. Comecei com fungos médicos, micoses médicas, micoses profundas, né? Aí eu parti para fungos industriais, que é fermentação, fabricação de cerveja, fabricação de vinho, essas coisas, né? E depois que eu virei bacteriologista, mais porque o mundo é mais das bactérias. Então eu virei mais para essa parte aqui, mas no fundo eu sou micologista. Foi interessante, né? Primeiro por causa disso, né? Que 80% dos biomédicos estão voltados para análises clínicas. É aquela história, muito mais fácil você ser melhor em poucos, né? Que você tem pouca concorrência. Então foi por isso. Quase ninguém entrava na parte de microbiologia de alimentos. Eu falei, eu quero isso porque tem poucas pessoas. Aí eu descobri que 4% das doenças alimentares acontecem a nível de cozinhas industriais. Indústria alimentícia, 47% a nível da nossa casa. Nossa casa. É muito mais arriscado você comer na tua casa do que comer no restaurante. 47% e 4%. Né? Aí eu vi, por que tem tanto risco? Porque a dona de casa não tem conhecimento. Então eu falei, então eu vou levar conhecimento para a dona de casa. Dona de casa que não existia. Eu escrevi o meu livro, que falava, o meu primeiro livro que falava sobre microbiologia doméstica, controle de qualidade, isso tudo, foi o melhor livro da época do Brasil. Eu tenho certeza disso, porque era o único. Podia ser o pior também, tá? Porque não tinha. Então, quando você começa a trabalhar dentro de uma coisa que é árida, o seu trabalho aparece, né? Então, acho que você tem duas coisas de obrigação: tentar ser o melhor e avisar todo mundo. Então, por isso que o meu trabalho foi mais visto, porque tinha pouca gente que fazia. E eu tentava pelo menos fazer bem feito. Isso, eu acho que todo mundo devia fazer, dois cursos, marketing e teatro. Né? Marketing e teatro. Por quê? Teatro para você poder
você ter uma técnica para poder se apresentar em qualquer público. Que você cria um personagem, né? E o marketing, que você, 24 horas por dia, você se vende. Você é um produto, você é um produto. Então você fala assim, minha família não me entende, meus amigos não me entendem, meus irmãos não me entendem, meus filhos não me entendem. Na verdade, o seu produto está inadequado. Você tem que mudar a embalagem, você tem que fazer alguma coisa dele. Então você tem que ter as técnicas todas para você saber vender o seu produto, que é você. Né? Por isso que eu parti para marketing. Acho que quando você, a sua formação básica que você faz, você queria quase que fosse uma pedra bruta. E você tem que lapidar, não somente com conhecimentos da sua área, com coisas que você acha que você tem deficiência. E por isso que eu parti para outras áreas. Há muita coisa básica, né? Muita coisa básica que o pessoal fazia. Tem uma vez que dá um exemplo de tudo isso, né? Uma vez chegou um cara industrial, que ele falou assim, escuta, eu contratei uma nutricionista, ela estragou o meu alfajores. Eu tinha um alfajores maravilhoso, que tinha um gostinho de licor. Agora ela estragou, mudou a fórmula, não temos esse gostinho de licor, não estou vendendo mais. Aí eu cheguei para o nutricionista e falei, escuta, o que você fez? Ela falou, lavei a fábrica. Limpei. Porque a fábrica era tão suja, mas tão suja, que tudo era contaminado. Então aquele doce de leite que eles colocavam tinha tanta bactéria voltado, que quase que fazia uma fermentação e produzia álcool. E tinha um gostinho de licor. Então a única coisa que eu limpei, quer dizer, o produto era tão inadequado, que ela tornou adequado, mas não queria o que o pessoal queria que fizesse. Então, foi umas coisas bem interessantes que a gente acaba vendo, né? Acaba vendo. E é claro, né? Só depois mudou a fórmula, aí adicionou realmente licor, ficou o gostinho de licor. Mas não mais da sujeira, agora realmente do que foi colocado. O que acontece é o seguinte, ninguém erra de propósito. A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio mental. Vou errar de propósito, vou fazer tudo errado, não faz, né? E a pessoa que está consciente do que deve fazer, ela acaba fazendo não só onde ela trabalha, como também na casa dela. Então, todo o direcionamento e treinamento que eu sempre fiz foi para mudar os hábitos da pessoa na casa dela, que ela acabava fazendo também na empresa. Então, não é que ela fazia obrigado. Quando você faz uma auditoria, a pessoa costuma, erradamente, ir atrás de erros. Não é? Vou pegar de supetão. Vou pegar de propósito, não vou avisar que eu vou. Eu nunca fiz exatamente o contrário. Eu falava o dia que eu ia, avisava eles. Ó, gente, estou aqui para fazer auditoria. Ah, mas não dá para o senhor vir depois? Que hora você quer que eu venha? Tá? Ah, dá para você vir daqui a 3 horas? Vou. Ia 3 horas lá, que eu queria descobrir acerto, não coisa errada. Né? Que eu não estou 24 horas por dia do lado do cara que está fazendo. Então, o que me interessava é saber se ele sabe fazer a técnica correta. Né? Então, isso aí eu fazia na minha frente, lava a mão. Deu errado? Vou te ensinar como é que faz. Né? Aí depois cabe a tua cabeça fazer, ou cabe a supervisão. Então, a função do auditor não é descobrir erro. O pessoal acha que vai se valorizar. Não, na verdade é o contrário, vai se desvalorizar descobrindo erro. Porque a função dele é descobrir acertos. Foi o meu primeiro contrato na televisão, né? Eu comecei na televisão nesse ano que eu fiz esse contrato aqui, mas foi no programa da Olga Bongiovanni. E foi interessante, que era o Café com a Olga, eu estava lançando meu segundo livro. Então ela colocou um café, uma água para mim, um café, uma água para ela. Eu sempre fui meio desastrado, né? Então eu virei água nela, só vivo. E fui fazer assim, virei o café em cima de mim. Né? Aí viraram para mim e falaram assim, escuta, doutor, o senhor quer dar uma paradinha? Ir no banheiro para se arrumar, se limpar esse negócio. Eu olhei, o banheiro era exatamente do lado da saída. Eu falei, se eu for nesse caminho, ninguém até hoje, eu estava andando fugindo de lá. Ninguém me acha mais. Mas como eu já dava palestra, eu falei, poxa, vou encarar esse negócio. Falei, Olga, isso daqui eu fiz de propósito, não era, né? Claro que não. Eu fiz de propósito que é o meu livro de manipulação de alimentos, para mostrar que se o alimento for mal manipulado, ele pode fazer mal. Né? Ela deu risada, tudo. Lá estava o Maurício Júnior, que me chamou, fiz os programas com ele, me apresentou para o Jô Soares, eu dei uma entrevista para o Jô Soares, ele levou para Portugal essa entrevista, nós ganhamos um prêmio em Portugal, melhor entrevista do ano, aquele negócio todo, e aí que eu fui contratado pela Record. E foi para a Record, então tudo isso, aquilo. Por isso que uma palestra que eu dou chama Café na Calça, que muitas vezes a vida te dá oportunidade, você tem que saber enxergar essa oportunidade que a vida está te dando.
Então, na verdade, aquele momento era uma oportunidade que eu podia ter encarado do jeito que eu encarei, ou então fugido. Se eu tivesse fugido, não existiria Dr. Bactéria. Né? Então, a pessoa precisa encarar que muitas vezes a vida realmente dá uma oportunidade, só que ela está bem mascarada como alguma coisa ruim. Foi interessante, né? Uma surpresa, né? Que foi na época que eu encontrei o Goulart de Andrade. Né? O Goulart de Andrade ele falou um negócio que até hoje ele fala para mim, né? Quer dizer, não fala porque ele não existe mais, né? Ele morreu. Mas uma coisa fica na minha cabeça, que ele falava o seguinte, que se você tiver uma oportunidade na mídia e não ocasionar uma polêmica, você perdeu tempo. Deu tempo. Tá? E na época, eu falei, poxa, como é que eu vou ocasionar polêmica? Foi quando eu comecei a trabalhar com hábitos errados. Não colocou pimporte de geladeira, né? Muito cuidado com o seu... o alimento que vai no chão não tem as regras dos 5 segundos, não usa pregador de roupa para saquinho de biscoito, não assopra a bolo de aniversário, não arruma a cama na hora que você acorda, não lava a carne. Quer dizer, são tudo coisas, hábitos normais que a pessoa tem, mas que cria polêmica. Então, se o pessoal no dia seguinte, se ocasionar polêmica, o pessoal ou fale bem ou fale mal, que no Fantástico era interessante. No Fantástico eu tinha mais de 300 mensagens pedindo minha cabeça. Tá? E o pessoal do Fantástico apostava, adorava esse negócio, né? E o professor de marketing, na época do Getúlio Vargas que eu fiz, ele chegou e falei, pô, estou chateado com muita gente querendo minha cabeça, falando mal, não sei o quê. Ele falou, muita gente fala mal. Eu falei, fala. Ele falou, você vai fazer sucesso. Eu falei, por quê? Tá? Que você tem que se preocupar em que te ouçam você falar, o pessoal ouvir você falar, você tem que se preocupar com os amigos, porque os inimigos é ibope certo. Tá? Então, ótimo, que o pessoal chama de hater atualmente, né? Os haters são ótimos, quanto mais hater tiver, quando tem um hater lá, minha audiência estoura. Então, o hater é bom, só se você saber utilizar. Até hoje. Tá? Tem uma vez que me telefonaram, falaram, tem um cara aqui, lá na USP, o cara está dando uma palestra e perguntaram para ele que achava de você, não sei o quê, ele está falando que nossa, ele perdeu uma oportunidade grande para falar para a população que o Staphylococcus, que é produzido quando se assopra o bolo de aniversário, tem uma bactéria chamada Staphylococcus que produz uma toxina que é termoestável, né, que pode dar uma emese. Falando para ele, doutor, é o seguinte, se ele for falar isso, ninguém mais chama ele na televisão. É muito mais fácil ele falar que a pessoa acende o bolo de aniversário, acende a velhinha, tem a molecada assopra, cospe pra caramba, tem aquelas velhinhas que acende, apaga, a pessoa cospe tanto que o pessoal fala que o bolo está molhadinho. Quer dizer, o pessoal entende muito mais do que isso. Então, você, dependendo da linguagem, a matéria que você mais gostava na faculdade e na escola é a matéria que você mais entendia. Né? Então, o pessoal acaba gostando de você porque entende o que você fala. Então, você tem que falar a linguagem que a pessoa entenda. Então, é o hábito da pessoa, né? Quer ver? Para você ter higiene com o seu corpo, o que você faz? Toma banho. Vai ter higiene com o cachorrinho? Dá banho nele. Vai ter higiene com o seu carro? Lava o carro. Vai ter higiene com um utensílio? Lava o utensílio. Então, para ter higiene com a carne, lava a carne. Então, é uma coisa lógica, tá? Então, a ideia é você tirar essa lógica da pessoa. Mas tudo que eu falo, você tem que ter muito cuidado, que tem que ter uma base técnica, científica muito grande. Muito grande. Então, eu nunca falei nada que não tivesse base. Por quê? Na hora que você vai explicar para uma pessoa, você tem que ter uma base muito grande. No Fantástico, eles não me chamam de Dr. Bactéria, Fantástico. Me chamam de Dr. Polêmica. Né? Eles chamam de Dr. Polêmica. Falaram que nunca eles tiveram uma pessoa que trabalhasse no Fantástico que desse tanta polêmica. Com tanta carta pedindo minha cabeça. Nunca tiveram isso. E eles falaram, e nós nunca tivemos uma pessoa que depois de explicação não tinha uma carta durante os 4 anos que eu fiquei no Fantástico falando contra a resposta que eu dei. Tá? O pessoal acatava a resposta e não tinha como discutir, porque eu dava base científica. Eu me lembro de uma faculdade, eu falei uma coisa relacionada com ratos, como é que o pessoal pega a leptospirose, né, do rato, esse negócio. Eu falei, tive uma faculdade de veterinária que mandou uma carta
dizendo que não era daquele jeito, que na minha cabeça mandaram no Fantástico. O Fantástico mandou eu responder. Eu falei, olha, eu respondi baseado nesse trabalho científico, faculdade. Né? Aí o pessoal retrucou. A única retrucação fala assim, mas quem foi essa pessoa que falou isso? Coincidentemente, tinha sido o professor dessa faculdade. Não, dessa faculdade. Foi tal professor que é professor, inclusive, professor titular da sua faculdade. Eles não responderam mais. Responderam. Então foi a única vez que retrucaram. Eu tinha muita base do que eu falava, que você era louco, né, de falar uma coisa num Fantástico, o Brasil inteirinho, até para Portugal, para outros países, sem ter base científica. Era suicídio. Eu nunca fiz isso. Bom, você nunca vai conseguir. Cara, nem numa UTI que a pessoa faz, o ambiente está contaminado, né? Mas a resposta disso daqui dá para falar quando eu fui no Serginho Grossman. Digamos, você fica no meio, tem a molecada, a garotada fica em volta, né? Fica fazendo pergunta. A primeira pergunta que me fizeram se há muito tempo que eu era neurótico. Primeira pergunta fizeram. Eu falei, escuta, eu falo para você, não arruma a cama na hora que você acorda, você arruma. Não lava a carne, você lava. Né? Não lava o ovo, você lava. Não lava arroz, você lava. Então, quem é neurótico? Né? Quer dizer, tudo que eu falo para você não fazer, não ter trabalho. Você está tendo trabalho, eu falo para você não ter. Então, você é muito mais neurótico que eu. Então, é a resposta que eu dou. Ah, tá. A dona de casa gosta de cidade química louca, né? Cidade química louca. Então, ela fala assim, pois, se eu vou ter um trabalho que eu vou ter que passar tal produto, depois tal produto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou misturar tudo se eu tenho um trabalho. Só que aí você estava agindo quimicamente. Tá? Se você utilizar, por exemplo, bicarbonato e vinagre, se for no local, por exemplo, num ralo, ele reage na hora, ele até desentope. Se você for preparar para utilizar depois, um neutraliza o outro. Então, a neutralização até dos males até o menor. Tem coisa perigosa, você usa água sanitária e vinagre, ele libera cloro, esse cloro você respira, é o mesmo cloro que o pessoal usava na Primeira Guerra Mundial para matar soldado na trincheira. Que ele respirava o cloro, esse cloro entrava em contato com a água do pulmão dele e produzia ácido hipocloroso, matava o cara. Matava o cara. Então, por isso que eu falo que a água e detergente são misturas que eu indico que não fazem mal nem reagem. Água e detergente limpa, o bicarbonato tira odor. A sua casa tem que estar limpa e desodorizada. Então, os dois produtos, embora baratos, todo mundo tem detergente em casa, todo mundo tem água e todo mundo tem bicarbonato. Então, fica uma coisa barata que funciona. Por isso que a ideia é dar essas ideias para as pessoas que elas possam utilizar e não significa aumento de preço. Aliás, tudo que eu falo diminui o custo dela em casa. O que acontece é o seguinte, você tem esse ônibus, essa criação. Fala que tem um ônibus e as bactérias que você tem no seu corpo são os policiais que estão lá dentro e protegendo. Se você toma antibiótico, o antibiótico não mata só a bactéria que está te fazendo mal, ela mata todas as sensíveis, inclusive os policiais. É como se entrasse um bandido com uma metralhadora e metralhasse um monte. Se não tem muito policial dentro do ônibus, está totalmente aberto para entrar um bandido lá dentro. E é o que acontece que se você tem dentro do seu corpo germes chamados germes oportunistas, tem esse nome mesmo, oportunistas. Estou esperando uma oportunidade para te dar uma doença. A oportunidade é a falta de bactéria. Por isso que um dos livros que eu estou escrevendo, que eu vou lançar agora, chama Disbiose, a guerra das bactérias. Né? Que é uma guerra que você está 24 horas por dia correndo no seu corpo. A guerra das bactérias boas contra as bactérias más. Então você tem que proteger, como se fosse uma colônia, uma cultura de bactérias, de animaizinhos, a seu favor que você tem dentro do seu corpo. Então você tem que alimentar elas adequadamente. Por isso que tem o Dr. Barakat, ele falava uma frase fantástica, que é o seguinte, você tem que descascar muito mais do que desembrulhar. Né? Isso daqui, o que é descascar? Frutas, legumes, hortaliças, o que é desembrulhar? Bolachinha, biscoitinho, não que você não coma, pode até comer, mas não faça isso daqui, é o seu alimento básico, né? Porque você está dando veneno para os teus bichinhos que estão te protegendo, você vai matar eles. Eu acho que você tem a obrigação de escrever um livro. Você está até convidado a escrever, você vai escrever com a gente também. Sabe por quê? Que você fala assim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho isso. Você não tem nada. Se você tivesse, quando você morria, você levava. Você deixa tudo aqui.
né? A única coisa que você tem realmente é o seu pensamento, a sua cabeça, o que você, a sua vida, a sua vida. E você tem obrigação perante o mundo de deixar o que você aprendeu, né? E você vai deixar como? Escrevendo um livro. Escrevendo um livro, você vai deixar de herança isso, é uma herança que você deixa, não só para pessoas que você nem vê. O cara lá no Alasca vai pegar o teu livro como se tivesse você explicando para ela a tua vida. Então você tem uma obrigação de levar essa informação, né? Só que você tem que ter uma obrigação também de direcionar para quem que você está escrevendo, né? Se você for escrever para doutores desse assunto, usa a linguagem científica que você quiser, né, sobre aquilo que é direcionado para isso. Se você quer escrever para dona de casa, que as pessoas entendam, tem que usar uma linguagem que ela entenda, né? Eu tive um livro, o Doutor Bactéria, que ela foi para a editora Globo que nós lançamos, ela foi a primeira da Veja, aquelas coisas que falam, e a segunda da época. Mas justamente por quê? Porque a gente falava a linguagem que o povo entendia, né? O povo entendia. Então você tem que se direcionar. Para onde você vai? Isso daqui o marketing te ajuda muito, né? Qual é o seu público-alvo? Público-alvo, então você faz um trabalho direcionado para o público-alvo. Não vai querer o público-alvo à esquerda e jogar uma coisa para a direita. Então você tem que direcionar para o público que você quer. É interessante, eu acho que é o que eu falei, você tem que tentar ser o melhor, mesmo que você não consiga, mas tem que tentar fazer o melhor. E avisar para todo mundo, tem que avisar para todo mundo que você existe, né? Eu achei bárbaro, achei muito legal, que eu sempre fui chamado de o Doutor Bactéria do Fantástico, né? Há um mês atrás, eu estava atravessando a Avenida Ibirapuera, no domingo, fui visitar um irmão de uma amiga minha que estava hospitalizada. Eu fui visitar no hospital lá do servidor, estava atravessando, um cara parou e falou, é o Doutor Bactéria do TikTok? Eu achei bárbaro, Quer dizer o quê? A gente está se modernizando dentro do que a população gosta. Então eu achei muito legal, que é a ideia básica, né? E na época era do Fantástico, foi ótimo, maravilhoso, gostou. Agora o Doutor Bactéria do TikTok, por quê? O pessoal, é onde o pessoal vê. Então eu achei muito legal, fiquei super bacana. E na época, até, como eu falei, você tem que tentar fazer o possível. Eu ganhei um Howard com uns 10 vídeos do ano do TikTok, tá? Ganhei, fui receber esse negócio todo bacana, porque você tem que tentar fazer o melhor possível. Sem dúvida, né? Primeiro você tem que ter alguém que faça aquela formulação. E eu criei a fórmula de cada um deles. A fórmula que é? O que eu sempre falei. Bicarbonato, vinagre, água, essas coisinhas básicas que todo mundo tem, baixa toxicidade, né? Nunca gostei de cloro, sinceramente não gostei de cloro, porque o cloro ele reage, pode dar ácido hipocloroso, é tóxico, ele oxida materiais, dá dermatite atópica, dermatite na pele da pessoa. Não gostei. Então nós criamos uma linha de produtos que tenha baixa toxicidade, que funciona e seja barato. É o que eu sempre falei. E a razão foi que eu nunca tinha descoberto um pessoal que a gente confiaria que produzisse realmente aquilo que eu queria. Hoje em dia nós conseguimos já uma linha. Se por acaso também eles não produzirem, a gente vai trocar. Não tem nada com relação a trocar. Mas pelo menos é um pessoal sério, pessoal que está desenvolvendo produtos desses. Então é tudo dentro daquela história de bicarbonato, vinagre, água, coisas que são baratas, funcionam, que a vovó da gente indicava, né? Produtos que a vovó da gente indicava e que não tem um custo elevado. Então essa que é a limpeza básica. A tua avó, ela mantinha a sua casa um brinco e não tinha esse monte de produto de limpeza que tem ultimamente, né? Que hoje tem produto para limpar sujeira verde, para sujeira vermelha, para não sei o que, você sai do supermercado com 500 mil produtos, acaba intoxicando seu filho, intoxicando seu animalzinho, acaba fazendo uma coisa. Sendo que a limpeza básica é a que mais funciona. Bom, vamos falar em termos de pseudomônio. Pseudomônio é uma bactéria gram-negativa, é um grupo de bactérias, né, que ela tem. Ela está no ar, está na poeira, está na terra, está no ambiente, está em todo lugar, né? Ela é um indicativo de higiene não adequada. Então, com relação à água, vou falar a verdade para deter. Com relação à água, a presença dela na água significa que houve uma falha de higiene em algum ponto da linha de produção, tá? Pode ser no tanque, pode ser no encanamento, né? Tanto que foi descoberto, já deve ter equacionado isso, que eles têm conhecimento básico para higienizar tudo corretamente, né? Sistema CIP, sistema de limpeza,
eles eliminam, que é uma bactéria que a gente chama de bactéria indicadora de falta de higiene. Então ela tem. O que ela pode ocasionar? Para a pessoa normal, nada. Agora, para pessoas chamadas grupos de risco, crianças menores de 5 anos, idosos que têm uma comorbidade, que hoje em dia o idoso não é mais como o idoso antigamente. Não, o idoso hoje em dia é forte. Agora, se o idoso tiver diabetes, pressão alta, com alguma cardiopatia, alguma coisa, então ele é alto risco. Mulher grávida, é interessante mulher grávida que acontece, que o feto é um ser estranho a ela. É um ser estranho. Não vou falar que é parasita, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas é um ser estranho. Então, o que acontece quando existe alguma coisa estranha ao seu organismo? O seu organismo tem uma tendência a expulsar. Então, o próprio organismo disso daqui faz com que diminua a imunidade da mulher, para não expulsar o feto. Né? Só que essa diminuição de imunidade faz ela ficar mais susceptível a várias doenças. Então, a imunidade dela baixa, é considerada grupo de risco. Pessoas imunodeprimidas, pessoas que estão fazendo tratamento contra câncer, AIDS, transplantados renais. Esses grupos, se entrar em contato com essa bactéria aqui, né, pode ser que dê sepsis, dê endocardite, dê uma série de coisas. Para as pessoas que não são desse grupo de risco, praticamente não tem. Então, é mais indicativo de problema higiênico. Então, em relação à água, pode ser que para esses grupos de risco dê problema. Com relação ao detergente, no ano passado, eles mesmos descobriram na água que produzir detergente essa bactéria. Então, o que eles falaram? Gente, nós estamos produzindo um detergente que tem essa água, que tem essa bactéria. O que nós vamos fazer? Vamos recolher esse produto, vamos parar, vamos higienizar, porque é um indicativo de falta de higiene. Vamos higienizar os tanques, higienizar os encanamentos para que essa água descontamine. Né? Mas o detergente contaminado. Quase que impossível. Por quê? Quando você fala de produto domiciliário, você fala no desinfetante. O que é um desinfetante? Tem um princípio ativo de desinfetante que vai fazer uma desinfecção. Então, tem uma quantidade de princípio ativo de desinfetante que mata. Eu vou passar o desinfetante nessa mesa e vai matar o que tem de bactéria aqui. Né? O detergente não foi feito para desinfetar, foi feito para limpar. Então, ele não tem uma quantidade de desinfetante em princípio ativo que desinfete alguma coisa, não tem. Porém, para que não cresça a bactéria nele, é colocada uma quantidade menor de princípio ativo desinfetante, tá? Para não crescer nele. Então, o detergente tem esse princípio ativo, quer dizer o quê? Mesmo que ele tenha sido utilizado água com pseudomonas, ela não resistiu. Então, não existe esse perigo de contaminação. Detergente utilizado, a pessoa utilizava esponja que estava há um mês lá, todo contaminado. Então, não sei por que foi colocado, condenado tanto ele, mas eu acho que o pessoal tem que ter muito cuidado quando fala de uma empresa, tá? Que são muitos empregos que são colocados lá dentro, muita gente perdeu emprego, uma indústria capaz de fechar, uma empresa muito antiga. Gente, não estou falando nada de política, longe desse negócio político, estou falando em termos de realidade, né? Estou falando tecnicamente falando. São empregos, acho que é uma responsabilidade muito grande você iniciar alguma coisa sem ter uma base técnica, né? Então, tecnicamente, é impossível esse detergente ter essa bactéria. Não vai ter porque ela tem um princípio ativo que não deixa crescer, né? Agora, com relação à água, já foi feita uma descontaminação. Eu acredito que tenha aceito que a empresa que está atrás disso, uma empresa muito séria, então deve ter já feito essa descontaminação. Mas, da mídia, né? Como da mídia, só eu dei mais de 18 entrevistas falando sobre isso, né? Então, dá realmente, mas não vai ser a única, vai ter outros que vão surgir, vão ter outros. É melhorar a qualidade de vida, meus livros, aquilo mesmo que eu falei, que a melhor coisa que você tem a obrigação de deixar, eu já estou no meu nono livro que a gente está fazendo já, né? Para deixar justamente essas informações para sempre. E quando eu não estiver mais aqui, o meu pensamento vai estar aqui. Vai estar com as pessoas, vai estar na mão das pessoas que elas vão ler. Então, é material, tem muita coisa, você digita Doutor Bactéria, eu sempre fiz questão de escrever para blog, escrever artigos, escrever todo. Então, são mais de 500 artigos que eu escrevi relacionados com tudo. Então, o pessoal sempre vai ter uma informação. O maior legado que você pode deixar não é um terreno, não é uma casa, não é nada disso. É o seu pensamento que você estudou. Tá? Você tem a obrigação de deixar esse legado.
Bom, tem o Disbiose que é a guerra das bactérias, né? Falando justamente do positivo e negativo. Tem um livro de coautoria, que nós estamos pegando 30 coautores, que vão falar sobre a área de saúde, se chama o DNA da Prevenção. DNA da Prevenção de Saúde. Tem um livro também que são só de mulheres, que vão pegar 100 mulheres. Esse eu não estou. Eu só vou escrever um prólogo baixinho. São 100 mulheres que é como se fosse um jardim, que vão deixar beleza e conhecimento. Cada uma vai colocar a sua biografia e alguma coisa que impactou a vida dela, que pode servir de exemplo para outras mulheres, né? Então, são basicamente os 3 livros que nós estamos lançando agora.